Rádio Hortêncio FM apresenta Falando sobre Saúde. Importantes informações e orientações sobre saúde com Arnaldo Júnior, um profissional que busca constantemente o aperfeiçoamento para obter a satisfação de seus pacientes. Formado em Educação Física com especialidade em Personal Trainer e mestre em Reabilitação Física. Agora na Hortêncio FM Falando sobre Saúde com Arnaldo Júnior. Do nosso tema de hoje, tá? Que é falando sobre saúde, no programa. Quem vos fala aqui é o Arnaldo Júnior, profissional da saúde, que trabalha aqui na cidade do Hortêncio. Tem a clínica Terapia do Corpo, né? Que trabalha com exercícios terapêuticos reabilitatórios. Mas, como eu estava falando, que eu até me perdi agora, porque eu estava no meio da conversa e vi que o microfone estava fechado, né? Então, pessoal, o que acontece, né? Nós temos um andamento do programa, que eu tenho uma situação que eu gostaria de continuar, enfim, da semana passada, da anterior. Mas hoje eu vou fazer uma brecha, uma pausa, né? Mas também interessa a todos e nos importa, que é falar sobre o nosso sistema imunitário, sobre a nossa imunidade. Nada mais conveniente do que isso, porque nos dias que estão passando aí, nós temos muita informação sobre essa pandemia, sobre esse coronavírus, e as pessoas de certa forma também já estão de saco cheio, como a gente fala, né? É tanta informação, é tanta bombardeamento, não está errado do ponto de vista dos cuidados que tem que ter, das prevenções, enfim, mas tem muita informação que às vezes é desnecessária, né? E aí eu vejo que coloca todos nós em situação de medo, de estresse e muitas vezes desinforma mais do que informa. Então, eu achei conveniente hoje no programa falando sobre saúde, nós falarmos justamente sobre isso. Imunidade. O que eu posso fazer para melhorar a minha imunidade, já que eu estou correndo riscos, né? Me expondo, por exemplo, em lugares de grande concentração de pessoas, lugares abertos, enfim, a questão da higiene, né? Que é essencial, ela também faz parte da imunidade, né? Porque o nosso sistema imunitário, ele responde a qualquer agente estranho, né? Que o nosso organismo não tenha. Então nós temos uma flora bacteriana, né? E essa flora também interage com a nossa imunidade. Só que quando vem uma situação de algum tipo de vírus, que nem este, né? Acaba trazendo uma reação mais complicada para todos nós. Quando se tem, né? Propriamente confirmado esse tipo de vírus. E então, qual é a maneira melhor de a gente rever isso aí, né? Nos cuidarmos? Sim, claro. Mas também entender o que eu faço para melhorar na minha saúde, a imunidade. E aí, pessoal, o que me vem em primeiro momento, né? Que quando nós falamos em imunidade, nós falamos em anticorpos, né? Ou as células brancas do nosso corpo, do nosso sangue, que combate isso, né? Então, o sistema imunitário, ele é muito importante para nossa sobrevivência em qualquer situação. E nós, principalmente, quando adquirimos e melhoramos nossa imunidade, nós temos mais condições de enfrentar qualquer tipo de doença, principalmente as virais, né? Que não são tão severas a ponto de nos levar ao óbito, como pode acontecer com essa situação desse vírus aí que está se proliferando. Mas a imunidade, ela tem uma necessidade de ser equilibrada e mantida no nosso corpo? Sim. Eu preciso estar bem com a minha imunidade. Por quê? Porque ela é o meu combatente, ela é o meu exército, né? Das defesas do meu organismo contra qualquer agente estranho, patológico, né? De doenças ou
propriamente uma intoxicação também dispara as células de imunidade que criam uma reação alérgica àquilo ali, e nós temos a reação que nós já conhecemos, né? De coceiras, inchaços, enfim, né? Mal-estar. Então o sistema imunitário, ele é essencial, pessoal. E nós devemos cuidar bem da nossa saúde sempre, não só agora nesses dias, né? E a questão da higiene, principalmente das mãos, que é onde nós levamos praticamente para tudo, né? Nós pegamos em quase tudo, encostamos em quase tudo, que nem eu tô agora aqui, debruçado sobre a mesa, né? A banca. Então, claro, o meu organismo é uma porta de entrada. Por onde? Mucosas, né? A boca, que o pessoal não tá comentando muito aí, nos cuidados com nossas entradas, digamos assim, os pontos frágeis, né, do nosso organismo para combater essas infecções, viroses. A boca é uma delas, porque tudo nós respiramos, nós encostamos, nós salivamos, né? Então, além de lavar a mão, somente lavando a mão, né? Não vamos lavar, não vamos passar álcool gel na boca, não precisa, tá? Mas pode sim fazer também, quando vai lavar as mãos, lavar ali o rosto, a parte dos lábios um pouquinho, com a boca fechada, claro, né? Não precisa tomar sabão, pelo menos não é para ser, e nem muito menos álcool gel ou outra coisa assim. Então, são os meios de entrada, tá? Os mais fáceis, os mais acessíveis, né? E depois dali vai para outros lugares dentro do corpo. Então, se eu tiver um corte, alguma ferida aberta, isso também é um canal, né? De entrada para bactérias e vírus também, a parte viral, com certeza. Mas, mesmo eu estando com isso e não tendo tanto cuidado, né? Ou tendo cuidado, mas mais do que isso nós não conseguimos fazer, vamos dizer assim, porque nós temos que seguir a nossa vida normalmente, né? No nosso dia a dia, com esses cuidados, com essas recomendações, mas muitos de nós talvez não consiga, que nem eu, parar e ficar em casa esperando a turbulência passar, né? Então nós vamos pro fronte, como a gente diz, os profissionais da saúde estão falando isso, né? Vamos para o combate. E esse combate, pessoal, muitas vezes ele está relacionado a uma boa imunidade. Então, se eu tiver o meu corpo com uma boa imunidade, meu organismo com uma boa imunidade, com as células de defesa do nosso corpo estão bem, é bem mais provável que eu não tenha, né, os sintomas de qualquer tipo de vírus, certo? Principalmente desse agora que estão falando tanto, né? E o que eu faço para isso? Bom, justamente as recomendações são boa nutrição, boa alimentação. Os alimentos, os nutrientes são essenciais para nossa saúde, né? As proteínas, as vitaminas, verduras, frutas, os minerais, toda essa composição vai ajudar as células de defesa, né? Imagine assim um exército, e eu tenho que alimentar bem esse exército para ele defender o meu corpo. Então ele precisa estar bem nutrido e não só com a barriga cheia, né? Então comer coisas em excesso ou em quantidade, agora querendo aumentar, por exemplo, a imunidade, tomando muita vitamina C ou complexo de vitamina, não é a solução, tá? A solução é o equilíbrio. Eu posso até, se tiver num estado de resfriado ou até gripado, porque essa época é comum, né? A rinite que muitos de nós temos, de espirrar, de tossir, lacrimejar, é rinite, é alergia, né? Eu posso até ter um cuidado e usar um pouco de vitamina C lá para melhorar um pouquinho mais a minha imunidade e a reação do corpo sobre isso. E ela vai melhorar principalmente também a parte respiratória. Então aí eu já estou entrando em outra partezinha do corpo, né? Que a imunidade protege, a parte respiratória. E aonde que tanto se comenta hoje que esse tipo de vírus está afetando e agredindo as pessoas de maneira até fatal na parte respiratória. Então, pessoal, eu tenho já uma situação em que eu posso ter cuidados, prevenções, precauções, e sabendo disso, que já está bem difundido em todos os meios de comunicação,
eu também tenho que cuidar da minha alimentação, da minha nutrição, né? No meu bem-estar. E aí entrar também, além da nutrição, o exercício. Opa, mas eles pediram para evitar fazer exercícios. Sim, exercícios com grupos grandes, em aglomerações, né? Como tudo que for em aglomeração, as chances de propagação de qualquer bactéria, qualquer vírus é maior. Não só pelos dias de hoje, mas sempre foi, né? Se nós ficarmos confinados num local fechado, também a chance de mais pessoas que vieram de fora, que circulam ali, também a chance aumenta. Então, os lugares reservados, arejados, bem limpos, sempre foi e sempre será um caminho para melhorar a saúde, né? Os cuidados com o nosso bem-estar. Não é de agora. É que numa situação como nós temos atualmente, mundialmente falando, essa necessidade se sobressaiu muito mais do que devia, né? E claro, nós sabemos que muitas vezes as pessoas não têm a higiene que deveria ter. E infelizmente, por hábitos, né? Por costumes. Então, canso de ver, infelizmente, locais em que as pessoas chegam até para fazer as suas refeições e sequer lavam as mãos. Agora talvez até estejam pensando nisso, mas por que não pensaram nisso antes, né? Então isso é um cuidado para o dia a dia, pessoal. E para melhorar a imunidade, o que eu vou fazer? A atividade física de média intensidade, o exercício leve, não é um exercício pesado, puxado, um treino puxado, como nós chamamos em atividade física, né? Em exercício, mas um exercício moderado, um exercício para o bem-estar, um exercício correto, um exercício focado para a saúde. Isso vai fazer melhorar a imunidade. Então eu vou ter um benefício, eu vou ter algo a mais para me ajudar nessa situação que está acontecendo no dia de hoje. Então, não é não ficando parado, né? Ou ficando parado em casa que vai melhorar a imunidade. Bem pelo contrário, né? Porque as pessoas acabam tendo até muito mais tempo ocioso e vão procurar canais de informação. E como eu disse no início do programa, né? Hoje está tendo um bombardeio de informações exageradas, de cunho exagerado, né? E acentuado, né? Com os seus devidos, com as suas devidas proporções corretas. Claro que sim, tem que alertar, sim, mas não colocar um pânico como as pessoas estão ficando, né? Então, ficar em casa, correto. Se restringir ao contato em grande grupo, corretíssimo, mas eu não posso me privar da minha vida do dia a dia. E se eu me sinto bem e preciso de uma atividade física, de um exercício físico, de uma caminhada, de um contato, de uma saída de bicicleta, quem gosta de fazer exercício ao ar livre, procura continuar fazendo, sem dúvida, né? Claro, vamos usar o bom senso, né? Eu já estou um pouco com tendência, né? No caso, se fosse um exemplo, de estar com a garganta doendo, de estar com o nariz com coriza. Eu já sei que, eu tenho que me cuidar mais, eu não vou me expor. E nem vou expor as pessoas. Mas isso é para ser sempre, não agora, né? Então as pessoas têm que ter esse bom senso e entender que a imunidade está relacionada com defesa do organismo, né? Deixa eu só fazer um ajuste aqui. E as defesas do nosso organismo, por suas vezes, estão relacionadas com a nossa nutrição, bem-estar, exercício físico e, pessoal, um sono, uma boa noite de descanso e tranquilidade mental, pessoal. Se eu ficar vibrando nessa mesma situação que está hoje, né? Que é uma onda mundial de perigo, de contágio, de contaminação, o que eu chamo de ficar vibrando? Eu fico antenado, eu fico ouvindo, eu fico vendo, eu fico lendo. Não vai me trazer um bem-estar. E isso vai gerar também o quê? Um problema no meu sistema imunológico. Porque as células de defesa estão diretamente relacionadas ao nível de cortisol, né? Ao hormônio do estresse.
Então, quanto mais tenso, estressado, preocupado eu fico, as células de defesa enfraquecem, o sistema imunitário enfraquece, né? Então, eu tenho que ter essa percepção. A informação é importante, claro, para todos nós, como eu estou fazendo aqui na rádio e faço com um programa há um bom tempo falando sobre saúde. Mas não vamos dar ênfase demais a algo que nós já estamos alertados e temos que ter cuidado. Deixamos aí, paramos por aí. Mas sim vamos dar ênfase ao que eu faço então para melhorar. O que eu faço para melhorar, né? Entre elas, como eu estou falando aqui no programa hoje, a nutrição, a alimentação, o exercício controlado, o exercício correto, né? Num local também apropriado nesse sentido. Eu não vou, com certeza, né, ir para lugares de grande aglomeração, seriam academias, salas de ginástica, enfim, que tem um número grande de pessoas e que ali realmente eu vou estar exposto a mais coisas, não só a um vírus, né? Mas agora então vamos evitar, ótimo. Mas não fazer só tem um ponto desfavorável e não favorável para melhorar a imunidade. É mais ou menos assim, pessoal. Seguimos a nossa vida normal com cuidados, com muito mais cuidados. Isso é correto. Com restrições, correto, mas não exagerados, né? E tendo tendência e sabendo e conscientemente fazendo as situações que são para nós seguirmos, né, no nosso dia a dia. Então, essa situação da imunidade, do sistema imunitário, ele é a nossa defesa. Se eu não consigo estar com ele equilibrado, estar com ele bem, qualquer tipo de vírus, qualquer tipo de doença viral ou microbiana vai me afetar, né? E dentro dessa questão da imunidade, nós não podemos esquecer também que a função intestinal desenvolve um papel muito importante também como sistema de defesa do organismo. Ou seja, se eu tiver com a minha, como nós já sabemos, ouvimos ou lemos, né, flora intestinal bacteriana, né, os nossos micro-organismos mais equilibrados, mais em dia ou mais ajustados, eu vou ter uma defesa do meu corpo melhorada. Então, a situação em que nós hoje vivemos, né, principalmente devido aos nossos maus hábitos, né, hábitos diários, ao sedentarismo, à falta de um exercício orientado, à falta da prática de uma atividade física orientada, tá? Há uma má alimentação, há um excesso de consumo de alguns alimentos, só vai fazer piorar também a função intestinal ou a flora intestinal, e alguns alimentos também agravam ou degradam, né? E entre eles, como eu já havia falado num programa bem mais anterior, né? Os excessos de medicamentos também afetam a flora intestinal, também afetam meu microbioma, né? Então, isso eu tenho que ter consciência e tenho que estar ciente que pro meu bem-estar, para a saúde, eu não posso me esquecer disso. Eu posso não vencer ou não ir contra, né, o que está acontecendo, mas se eu tiver mais preparado biologicamente ou imunitariamente falando, né, minhas defesas do corpo estiverem melhor, eu não vou me preocupar tanto, né? Vou ter os cuidados que tem que ter, as prevenções, as orientações que estão pedindo, mas com cautela, pessoal, com pensamento em dia, o pensamento no lado positivo, que é outra coisa que diretamente afeta o nosso sistema imunitário. Se eu ficar, como eu falei agora há pouco, nessa vibração que está tendo, né? Que todos estão preocupados, que é uma situação que pode agravar, que pode acentuar, que pode pegar qualquer um. Calma, pessoal, não é bem assim. Ela existe sim, é real, mas tem muitas situações dentro do que está acontecendo no nosso país, nosso estado, que não estão bem explicadas, né? Os meios de comunicação falam de um jeito e resumem esse jeito, então nós entendemos aquilo ali.
Mas tem os detalhes que são importantes, né? Que eu não vou entrar agora em consideração, porque eu acho que tem pessoas que concordam e discordam. Então, eu tenho a minha opinião quanto a isso, e como profissional da saúde também. E não sou contra a campanha que está tendo para cuidar da higiene, claro que sim. Evitar aglomerações, evitar contatos de pessoas, principalmente que a gente, num meio que nós não convivemos, né? Eu vou num shopping, eu vou numa loja que está cheio, isso sim, até porque ali dentro o ar é fechado, né, pessoal? Mas o restante é normal, um restaurante para me alimentar, um passeio, uma loja para fazer uma compra, um supermercado, eu não vou sair correndo com uma fobia, né? Como se fosse algo que eu não posso chegar perto de ninguém. E se acontecer isso e tiver que me expor, eu tenho que ter ideia e consciência que meu corpo está mais saudável. As minhas chances são muito menores. Ou até talvez zero, né? Mas não vamos dar o braço a torcer pro perigo. Então vamos nos cuidar mais. E aí essa questão do pensamento positivo, da ideia positiva, né? Olha, não é uma situação que vai todo mundo ter algo que vai se prejudicar, que vai ser um horror. Não, vamos tirar isso de mente. Com o devido cuidado, com a devida observação, mas vamos pensar positivamente, né? Pensar que o meu corpo está bem, eu estou me cuidando, eu tenho os cuidados que estão recomendando tanto a área médica quanto a área da saúde, né? O Ministério da Saúde aqui no nosso país e mundialmente também. Mas eu também tenho que seguir minha vida, mas de maneira tranquila, né? Não tem necessidade de sair e me enclausurar, né? E confinar e ficar restrito a isso ou aquilo, né? Claro, temos que ter o bom senso, sim. Se nós tivermos alguma situação da nossa saúde que não está bem, como são as pessoas que têm mais propensão a agravar esse problema desse vírus, que são pessoas de mais idade, mas são pessoas que já estão debilitadas, são pessoas que têm o organismo enfraquecido, né? As células de defesa já estão com mais dificuldade no combate a uma infecção, já usam mais remédios há muito tempo. Remédios que também podem, como eu falei, mudar um pouco esse sistema imunitário e desfavorecê-lo, né? Ah, mas eu paro com tudo isso? Não para, segue tudo normal, mas justamente vamos ter os pés no chão, vamos ter a cabeça tranquila, as ideias positivas, tá? E o pensamento positivo para nossa imunidade é essencial. Como eu sempre gosto de falar em pesquisas, peguem, talvez vocês consigam buscar aí na internet, que não sejam essas notícias que estão passando sobre essa pandemia, desse vírus, tá? Mas o quanto que um pensamento positivo fortalece a imunidade, quanto que uma alegria, um bem-estar no nosso dia a dia nos deixa saudável, pessoal. Então, para aí, não vamos sair cortando tudo, né? Temos que ter consciência, sim, com certeza. Temos que nos proteger, claro, mas não é hoje, isso é sempre, né? E daqui a pouco isso está passando, como já está passando lá da onde saiu isso, né? Do país que originou, já está tendo uma mudança, está diminuindo. Nós não vai ser muito diferente, com certeza. Mas a ideia é essa, né? Cuidar da saúde, cuidar do nosso bem-estar, cuidar da nossa mente, do nosso corpo, para nós estarmos bem para o que der e vier, né? E a pessoa que é o grupo de risco que ele chama, claro, por que não preservar um pouco mais? Sim, preserva. Se acha que é conveniente ficar mais em casa, fique em casa nesses períodos. Mas não se prive das coisas que precisa e gosta, do que traz bem-estar, né? E entre elas, como eu já falei, né? Até o próprio exercício físico. Isso também agora ficar parado e sentindo dor e com desconforto e ainda esse bombardeio de informações das notícias vai me trazer desconforto, vai me trazer não bem-estar, vai me trazer mal-estar. Então vamos ter um pouco a mão na consciência que nós conseguimos discernir bem isso, né? Nós temos essa informação, tem pessoas que estão passando isso, que também acredito que todos estão em prol para ajudar, né? Os exageros vamos deixar de lado. As notícias que não são verdadeiras e que também estão toda hora falando a mesma coisa, deixamos de lado, ok? Pessoal, outra coisa que é importantíssima, né? Que esse assunto aqui poderia se prolongar por
mais um período de um programa a mais. Espero na semana que vem não falar sobre isso, não tem necessidade. Mas, se for o caso, a respiração. Se nós tivermos os exercícios respiratórios, uma boa inspiração, o ar entra bastante no pulmão e sai, isso também melhora a oxigenação de todas as células do nosso corpo, de todo o nosso organismo. Então, aqueles exercícios de respirar bem fundo, soltar o ar, mexer os braços para cima, para o lado, ou parado, sentado numa cadeira, se concentrando, isso também é vital. Hoje mais ainda, porque justamente essa situação que está ocorrendo com esse vírus afeta e leva, né, nos casos extremos ao óbito, à morte, a parte respiratória. Mas se eu tenho uma boa capacidade respiratória, é mais um aliado para a minha saúde. É menos uma coisa que eu vou ter de preocupação, que eu estou fortalecido, uma fortaleza, né? Pode vir que eu me defendo. Meu organismo está bem e nós temos que pensar assim. E isso vai afastando, e inclusive a nossos pensamentos que não são bons quando nós nos deixamos levar. Ok? Eu acho que esse é o grande momento, né, para nós repensarmos muitas coisas também sobre a nossa saúde, né? Eu vejo essa situação como um ponto de interrogação para nós nos questionarmos em muitas coisas que estamos fazendo no nosso dia a dia e que não são coisas saudáveis, pessoal. Não são coisas corretas, né? Sem dúvida, assim como nós temos doenças que vão modificando, por que o vírus no nosso corpo também não vai modificando? Claro que sim. Talvez esse não seja o único e nem vai ser. Vai vir outros daqui mais uns anos ou daqui mais uns meses, não sabemos. Mas nós temos a confiança e a certeza de que o estudo, a ciência sobre o bem-estar e a saúde, ele é comprovado, ele tem base. E há muito tempo atrás já se falava em boa alimentação, exercício físico, atividade correta, uma boa hidratação, pensamentos bons, né? Convivência harmoniosa. Isso é um segredo eterno, vai durar para sempre, vai sempre nos proteger. E os remédios entram junto, quando necessário, certo? Então, respira com calma, respira fundo, oxigena bem, que isso só ajuda, tá? Só melhora. Vocês imaginam agora só uma brechinha aqui final, né? As pessoas que vão para esses locais, quando chegam a ser internadas, elas são entubadas e a respiração modifica completamente, ela se torna de maneira mecânica, não é mais natural. Então, pessoal, não tem ser humano que resista com uma infecção. Pode ser desse vírus, pode ser de outra por um período prolongado, se tiver uma intubação. Todo o organismo começa a enfraquecer. E vamos pensar nisso. Será que é esse vírus? Ou a pessoa já está com uma debilidade muito grande no corpo e o vírus foi a gota final, né? Vamos evitar, vamos ter cuidado, mas vamos pensar e vamos nos proteger, ok? Um grande abraço a todos. Quero deixar aqui no ar, né? Hoje nós estamos aqui na página da Rádio Hortêncio, né? Um abraço aqui para o Eduardo, para Pêncio Arte, para a Marta e a Dona Cecília, que estão hoje nos ouvindo e assistindo, né, sobre isso também, no programa falando sobre saúde. Para a Patrícia, para a Márcia, para o Fernando Koch, para a Márcia Engeroff, o Arthur Engeroff, o Erno, né? O Paulo Raiman e a Marli também aqui está nos acompanhando. O Schneider aqui também, seu Osmar. Então eu quero deixar aqui já que não pode se dar abraço, né, que está se evitando os contatos, né, que as pessoas devem evitar os contatos de mão, enfim, se sintam abraçados aqui por mim, pelo programa, pela rádio e confortados, tá? Que nós aqui também nos preocupamos sim com todos, né? À nossa volta, com a comunidade, com a região, com certeza, né? Então essa é a ideia de trazer e fazer esse programa também para ter isso, para ter essa tranquilidade, essa informação certa e acalmar a nossa alma, como nós falamos, né? Um grande abraço a todos, pessoal. Obrigado pela participação. Nos cuidamos com cuidado sempre, né? Mas não é só de agora. E levamos em frente que não tem nada que vai nos derrubar, a não ser o que tenha que ser. Ok? Grande abraço a todos. Até a próxima.